Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Gabriel Curti na área, GP às 10 é comigo. Eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, já deixem o like no vídeo, comentem ao final desse vídeo e eu já digo o que é para comentar. Quem vai ser o campeão da Indy, Dixon ou Newgarden, e quem merecia ser o campeão da Indy, Dixon ou Newgarden. Então é disso que eu vou tratar no GP às 10 de hoje, fazer uma prévia dessa grande final da Indy 2020, uma temporada diferente, uma temporada atípica, uma pandemia no meio, então fez o calendário ser muito modificado, a gente teve bem menos corridas de rua do que o normal, a gente teve muita corrida repetida, então dobradinha em Iowa, dobradinha em Gateway, dobradinha em Road America, também no misto de Indianápolis 3 corridas, foi um calendário muito diferente, uma construção de campeonato muito diferente, mas que no fim das contas, os dois grandes pilotos da categoria no momento estão disputando a taça. São os dois que venceram os últimos 3 campeonatos, foram 2 títulos do Newgarden, 1 título do Dixon, então vão ser 4 anos dessa hegemonia de Dixon, Newgarden, de Ganassi e Penske. A gente talvez esperasse mais do Alexander Rossi, com certeza, talvez mais do Simon Pagenaud, do Will Power, até do Colton Herta, que fez um grande campeonato, mas foi um pouco limitado pelo não grande desempenho da Andretti em 2020. Eu separei algumas coisas para a gente analisar aqui nessa disputa. Quem deve ficar com essa taça? O Dixon chega como favorito, lembrando que a corrida acontece no domingo, 3h30 da tarde, em São Petersburgo, na rua de São Petersburgo. É uma situação diferente do que a gente vem tendo no campeonato, que tem muito misto e alguns ovais em 2020. E o que esperar dessa corrida? Bom, o Dixon chega com 502 pontos, 4 vitórias, não fez pole em 2020, 5 pódios, 8 top 5, 12 top 10. O Dixon começou o campeonato de uma forma espetacular. Foram 3 vitórias consecutivas, o GP do Texas, o GP de Indianápolis e a primeira corrida em Road America, e parecia que o campeonato já estava decidido, porque o Dixon começou muito forte e em algum certo momento, ainda que ele estivesse oscilando um pouco e não fosse mais o cara dominante das primeiras etapas, ele conseguiu se destacar em Iowa, se destacar na Indy 500, em que ele perde para o Takuma Sato ali no detalhe, e vencer a corrida 1 de Gateway. Nesse momento ele abriu 117 pontos para os rivais, faltando só 6 corridas para o final do campeonato. Então, parecia impossível tirar o título do Dixon naquele momento, principalmente por ser o Dixon. A gente está falando de alguém que é conhecido na trajetória gloriosa dele. O Dixon talvez seja o maior piloto de todos os tempos da Indy. Isso é algo discutível. Então, a gente está falando de alguém que é marcado pelo lado cerebral, estratégico, consistência, regularidade. Então, o Dixon é aquele cara que costuma tirar tudo do carro, mas gerenciar muito bem o equipamento, ter uma equipe muito eficiente nos boxes e que erra muito pouco. Mas não foi o que aconteceu em 2020. Nas últimas provas, se a gente pegar as 4 últimas corridas, o Dixon não foi bem. Nas últimas 2 rodadas duplas, ele cometeu muitos erros, ele esteve longe do grupo da frente quase o tempo todo, um pouco irreconhecível, talvez um pouco afobado, como se ele estivesse tentando resolver o campeonato antes da hora. Eu enxergo mais desse jeito do que propriamente como ele aceitado uma pressão. Porque o Dixon é muito experiente, ele tem 40 anos nas costas, ele várias vezes disputou o título. Então não é como se fosse a primeira vez do cara. Então eu não acho que esteja sentindo a pressão. Mas eu acho que ele se afobou nas últimas 2 etapas e 4 corridas para fechar esse campeonato. Para entrar de férias mais cedo, talvez. E ele não conseguiu fechar o campeonato. Ele errou, ele se envolveu em incidentes, ele rodou, ele esteve longe do pódio o tempo todo. Só que nessas 4 corridas, nos 4 cenários ele seria campeão em São Petersburgo se ele repetisse, exceto que o Newgarden vença a corrida em São Petersburgo com pole e com as voltas lideradas mais do que os outros. Se o Newgarden fizer todos os pontos disponíveis em São Petersburgo, aí o Dixon precisa chegar em 9º para evitar o título do Newgarden. E nessas 4 corridas que a gente está falando que o Dixon foi mal, só em uma delas ele não ficou em 9º, ele ficou em 10º, que muito provavelmente garanta o título para ele também.
Então tá muito cômoda a situação para o Dixon, por pior que esteja a fase dele, realmente está uma fase que há tempos a gente não via nas últimas corridas, mas mesmo assim ele ainda é muito favorito por tudo que ele abriu no começo, pelo grande trabalho da Ganassi e da Honda, que foram amplamente superiores, por exemplo, no Texas e na Indy 500, isso fez uma grande diferença no campeonato, e nas demais corridas a Ganassi não foi inferior à Penske. O que a gente via nos últimos anos era uma Penske superior e uma Ganassi que precisava do Dixon para cortar o espaço, e não foi o que aconteceu esse ano definitivamente. Quem precisou cortar o espaço foi o Newgarden. E aí talvez, se a gente for analisar quem foi mais brilhante em 2020, talvez não, isso eu cravo. O Newgarden foi mais brilhante do que o Dixon na temporada. Ele chega com 470 pontos, 3 vitórias, 3 poles, os mesmos 5 pódios, os mesmos 8 top 5, 11 top 10. Só que se a gente for pegar para analisar as melhores atuações individuais do campeonato, tem 5 do Newgarden que são muito candidatas a entrar nessa lista. As corridas 1 e 2 de Iowa, a corrida 2 de Gateway, as corridas 1 e 2 do GP de Indianápolis 2, aquela última etapa que a gente teve. Foi um Newgarden com faca nos dentes, foi um Newgarden que quando tinha o melhor carro, ainda que por detalhe, conseguia impor um ritmo muito forte, sumia na frente, fugia das confusões. A gente viu o Newgarden em alguns momentos, principalmente agora em Indianápolis, que foi quando ele estava com as costas no precipício, o Newgarden parecido com aquele dos tempos de Carpenter, né? Com os tempos de Sarah Fisher, um cara bem agressivo, bem arrojado, que não foge de disputa e foi muito legal de ver, foi muito divertido, foi entretenimento. O Newgarden garante entretenimento pra gente nessa etapa decisiva em São Petersburgo. Eu espero que ele esteja com a mesma vontade. De novo, eu acho muito improvável que o Dixon perca, mas se o Newgarden for o Newgarden das últimas corridas, vai ser muito divertido, vai ter valido a pena esperar por essa grande final. A situação do momento, ou teremos o hexacampeonato do Dixon ou o tricampeonato do Newgarden. Fato é que temos aí os dois grandes nomes dessa geração na Indy. Tudo bem, o Dixon já está na reta final de carreira, mas eu ainda vejo uma porta ali para ele vencer mais 2, 3 campeonatos. Ao passo que vejo o Newgarden ganhando mais uns 5 campeonatos. Por mais uns 10 anos ele sendo muito competitivo e disputando o título sempre. Eu não duvido disso. Acho que são dois pilotos muito talentosos, com diferenças, mas que acabam se complementando e que geram uma disputa muito boa. Se o Dixon for campeão, vai ser a vitória do melhor carro do ano, que é a Ganassi, da eficiência naquele começo de temporada, que foi algo surreal que a gente não via desde o Bourdais, ainda nos tempos de Champ Car, com 3 vitórias seguidas. Vai ter um pouco de sorte, sim, porque o Dixon, por exemplo, no GP de Indianápolis 1, ele inverteu o papel com o Newgarden com a bandeira amarela que caiu na hora errada. Então, a diferença podia estar invertida agora. Acontece, é sorte de campeão. E vai ser também o título de alguém que vacilou nesse final e que fugiu um pouco das características, mas que de forma alguma apagou o brilho que ele teve no começo do ano. Se for o tricampeonato do Newgarden, é um tricampeonato no braço, no arrojo. Eu não tenho a menor dúvida que dos 3 títulos vai ser o maior do Newgarden se ele conquistar, porque é o ano em que a Penske está atrás da Ganassi. Vai ser o ano da reação e das grandes atuações. Então é isso, eu deixo a pergunta para vocês. A gente vai ter a paçocada do Dixon e milagre do Newgarden, ou a tendência vai ser cumprida e o Dixon vai ser hexacampeão? Deixem nos comentários e deixem também quem merecia o título. Deixem o like, se inscrevam no canal e nos vemos nas próximas semanas. Tchau!